Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Quais são as raízes da equação abaixo? 3x ao quadrado menos 35 igual a zero. Notem que o coeficiente A é igual a 3. Existe uma maneira de eu simplificar esta equação, ou seja, escrevê-la de uma forma mais simples, números menores. Lembrando que se eu tenho uma equação, tudo que eu mexer no primeiro membro, mexer da mesma forma no segundo membro, continua uma igualdade, uma equação. Então, eu vou dividir tudo por 3. Ó, 3x ao quadrado dividido por 3 é x ao quadrado. Menos 75 dividido por 3, 25. Igual 0 dividido por 3, 0. Note que a equação x ao quadrado menos 25 igual a 0 é a mesma equação 3x ao quadrado menos 75 igual a 0. Só que uma forma mais simples, números menores. Bom, eu poderia mandar o menos 25 para o segundo membro igual a zero, e depois isolar o x. Uma maneira de resolver esta equação. Ou usar um outro processo, a fatoração. X ao quadrado menos 25 é a diferença de dois quadrados. Ou seja, tem um número vezes um outro número que dá essa expressão. Olhando o primeiro termo, existe algum número que ele vezes ele mesmo é x ao quadrado? X vezes x. Olhando o segundo termo, existe algum número que ele vezes ele mesmo é 25? 5 vezes 5. 5 vezes 5 tem que dar menos 25. Então, mais de um lado e menos do outro. Mais de um lado e menos do outro. Então, eu tenho que x mais 5 vezes x menos 5 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 25. Fatorei usando a diferença de dois quadrados, que é igual a zero. Então, está aqui. O número vezes o outro é igual a zero. Ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero, ou os dois são zero. Então, o primeiro é zero. X mais 5 igual a zero. Isolando o x. X é igual a menos 5. Temos aqui uma das raízes daquela equação. Ou o segundo é igual a zero. X menos 5 é igual a zero. Isolando o x. X é igual a 5. Temos aqui uma outra raiz da nossa equação. Então, quais são as raízes da nossa equação? Menos 5 e 5. Segunda equação, 5x ao quadrado menos 40 é igual a zero. É possível simplificar esta equação? Dá para dividir tudo por 5? 5x ao quadrado dividido por 5, x ao quadrado. Menos 40 dividido por 5 dá 8. Isso é igual a zero. Novamente, poderia mandar o menos 8 para o segundo membro, daria mais 8. Isolava o x e achava as raízes. Ou através da fatoração. É a diferença de dois quadrados? Vamos verificar. Existe o número vezes o outro, que dá a expressão x ao quadrado menos 8. X ao quadrado é tranquilo. X vezes x, x ao quadrado. Agora, existe um número que ele vezes ele mesmo dá 8. Um pouco diferente o 8. Geralmente, quando é 9, é fácil. 3 vezes 3. Para um número vezes ele mesmo para dar 8, teria que ser 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, que dá 8. Por quê? Notem, 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, número com número. 2 vezes 2, 4. Raiz com raiz. Raiz de 2 vai dar raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 4, está fora da raiz, 8. Então, 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 dá 8. Só que eu preciso que dê menos 8. Para dar menos é sendo mais de um lado e menos do outro. Então, há mais de um lado e menos do outro, que é igual a zero. Está aqui, x mais 2 raiz de 2 vezes x menos 2 raiz de 2 é a forma fatorada usando diferença de 2 quadrados de x ao quadrado menos 8.
Se um número vezes o outro é igual a zero, porque o primeiro é zero, x mais 2 raiz de 2 é igual a zero. Isolando o x é igual a menos 2 raiz de 2. Então está aqui uma das raízes. Ou x menos 2 raiz de 2 é igual a zero. Isolando o x é igual a mais 2 raiz de 2 sobre 2. Está aqui a segunda raiz da nossa equação. Muito obrigado e até a próxima aula.